ortodoxo. Ó, o Samuel Perim mandou aqui um superchat e perguntou... Dizem alguns que ultra-ortodoxo. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei, afirmou que o ditador alemão Adolf Hitler tinha origens judaicas. Segundo David Icke, Hitler era um Rothschild. É verdade isso? Nunca soube disso. Falácias. O Brisa mandou aqui: qual o seu posicionamento referente ao silêncio do governo Lula em respeito à cobrança popular de corte de relações diplomáticas e comerciais com Israel? Vamos separar os assuntos. O presidente Lula tem sido, de todas as grandes lideranças mundiais, a mais enfática em condenar Israel e em apoiar o povo palestino. Por que não rompeu? Nenhuma voz é tão contundente contra o genocídio palestino e contra o regime sionista quanto o presidente Lula. Aliás, ele foi a única liderança que eu vi em vida, na minha vida, ou que eu tenha lido, que colocou o dedo na principal ferida moral do sionismo. Que é quando ele, em Addis Abeba no ano passado, em fevereiro do ano passado, ele disse: como é possível um governo que se reivindica judaico cometer contra um outro povo crimes tão parecidos àqueles cometidos pelo nazismo contra os judeus? Então ele é uma voz muito contundente. Agora, é necessário, nessa altura, passar das palavras aos atos, às ações. Uma ou outra ação o presidente Lula tomou, mas são muito tímidas. Então o presidente Lula retirou o embaixador de Israel, já faz muitos meses. O presidente Lula suspendeu um contrato de aquisição de blindados israelenses pelo exército brasileiro, mas precisa ir além. Eu sou um defensor da ruptura das relações total com Israel, comerciais e diplomáticas com Israel. Israel tem que ser transformado num pária da humanidade, como aconteceu com a África do Sul no período do apartheid. Como caiu o regime da África do Sul? Foi uma conjugação de fatores. Uma derrota militar importante em 1988, na guerra que travava então ao lado da UNITA contra o governo do MPLA de Angola, apoiado por Cuba. Então o governo sul-africano sofre uma derrota duríssima em Cuito-Cuanavale, ele é derrotado pelo exército cubano, e aí o mito da invencibilidade do exército sul-africano vai por terra, o que gera uma crise interna na África do Sul. Então foi uma conjugação de uma derrota militar, da pressão, da resistência negra dentro da África do Sul, comandada pelo CNA de Nelson Mandela, e o terceiro fator essencial, um boicote mundial. A África do Sul se transformou num pária. A África do Sul não podia participar, Rodrigo, nem de desfile de Miss Universo, nem de competição de concurso de Miss Universo. A África do Sul foi excluída do mundo. E a conjugação desses fatores levou ao fim do regime do apartheid. Então você critica o governo Lula hoje. Ele deve fazer isso urgente. Acho que o governo Lula tem que adotar imediatamente a posição de romper. Não apenas romper as relações comerciais e diplomáticas com o Estado de Israel, como liderar uma articulação mundial nesse sentido. Logo mais, nós vamos ter a reunião do BRICS. Vai ser agora no início de julho, no Rio de Janeiro. Porque também os presidentes da China e da Rússia não romperam relações com Israel. Né? Aliás, as palavras de Xi Jinping ou de Vladimir Putin são bem mais moderadas que as de Lula na denúncia ao regime sionista. Mais moderadas. Né? Então, eu creio que o presidente Lula não apenas deveria romper relações comerciais e diplomáticas com Israel, como, digamos, liderar o Sul global num movimento de boicote contra o Estado de Israel. Eu acredito que se o presidente Lula fizesse isso... Sim, claro. A liderança internacional do presidente Lula é incontestável. Você acredita que o Bolsonaro tem uma contribuição para a direita hoje vestir essa bandeira de Israel e essa defesa? Claro. O Estado de Israel é uma das referências da extrema-direita no mundo inteiro. O Estado de Israel é o modelo de Estado da extrema-direita. Um Estado teocrático, autoritário, militarizado, que enfrenta o islamismo, o anti-ocidente. Então não é só aqui, é direita do mundo inteiro. Claro. Tá. Aqui no Brasil você tem um elemento adicional, que vai existir também em outros países, que é a confluência religiosa entre grupos neopentecostais e o sionismo. Sim, né? sim. Mas
o Estado de Israel é um símbolo para a extrema-direita do mundo inteiro, especialmente para a extrema-direita cristã, do mundo inteiro. Veja que ironia, né? Ó, vamos lá, o Carlos Amorim mandou superchat, obrigado. Samuel Pereira mandou superchat, obrigado. Carlos Amorim mandou aqui Palestina livre, obrigado. Chiru mandou aqui, parabéns e obrigado por trazer o Breno. Sou assinante do Opera Mundi. Fica a dica, um dos melhores veículos de informação